Olá pessoal, boa tarde. Hoje 21/11, às 4h10 aí, iniciando mais um GED para a gente concluir aqui a parte 1 de rescisão de contrato. Basicamente, a gente vai falar sobre o término do contrato, suas modalidades e como podem ocorrer, mas de antemão o término do contrato é quando ocorre o encerramento do, do contrato ali por tempo aliás, um contrato por tempo indeterminado, né, via de regra, e ele poderá ser de duas formas, poderá ser aliás, de várias formas, poderá ser de mútuo acordo, por vontade do empregador, por vontade do empregado, a gente vai ver isso ademais. A gente tem a primeira aqui, a resilição, que é quando uma ou ambas as partes optam pelo rompimento do contrato por vontade própria, ou seja, sem justa causa. Ela ocorre, né? Como exemplo, a dispensa sem justa causa, que é quando o empregador bota o empregado para fora. O pedido de demissão, que é a iniciativa do empregado, ou seja, quando o empregado vai lá e pede demissão. E o distrato, que é o término de acordo, é o término por acordo, que é multas às vontades. Ou seja, a gente vai ver mais à frente as verbos decisórias e o que tratam cada um desses. A resolução ocorre quando há o descumprimento do contrato, uma falta grave ou algum pacto é descumprido por uma das partes. A gente vai ver que não existe só, como muita gente acha, a justa causa só do empregado. Existe a justa causa do empregador também. E aí, no caso, a gente tem um exemplo, né, que é a dispensa por justa causa, que é quando o empregado comete uma falta grave. A rescisão indireta, que aí é o contrário, quando a empresa comete uma falta grave, o empregador, e a culpa recíproca, que é quando os dois cometem falta grave. O primeiro que a gente vai abordar é a dispensa sem justa causa, que no caso é uma dispensa mais comum. Quando o empregado vai lá e desliga o empregador desliga o empregado, sem ali que haja uma justificativa plausível. Ele simplesmente diz, você não vai mais integrar o nosso quadro de equipe, estou fazendo aqui o seu desligamento, e é isso. O que ele terá direito? Ele terá direito ao saldo de salários a receber. As verbas rescisórias dele, a primeira que inclui é o saldo de salários a receber. O que é o saldo de salários a receber? É quando ainda existem salários ali pertinentes ao recebimento. Por exemplo, a pessoa é dispensada no dia 15. Ela tem 15 dias ali trabalhados e que terá que ser pagado como salários a receber. O aviso prévio trabalhado ou indenizado, a gente viu, já calculou o aviso prévio, que é a questão dos dias que impactam na questão do aviso prévio, via de regra 30 dias. Com cada ano completo, multiplica-se o ano por 3. E trabalhado ou indenizado, ou seja, tem empresas que optam que o funcionário trabalhe e tem empresas que pagam o aviso prévio para que o funcionário não trabalhe. 13º proporcional, aqui no caso, por exemplo, se a pessoa não tem um ano de 13º completo, não recebeu, ela vai receber a proporção desse 13º. As férias vencidas, se houver, aqui no caso é para quem trabalha há mais de um ano de empresa, ele possivelmente já tenha férias vencidas, e ele terá que receber essas férias vencidas. Férias proporcionais mais terço constitucional, que no caso é a mesma proporção do aviso prévio, aliás, do 13º, é as férias proporcionais. A indenização fiduciária, também chamada de multa, chamam a multa da FGTS, é a multa que falam essa indenização fiduciária, que é os 40% em cima dos depósitos do FGTS daquele contrato de trabalho. Lembrando que não é a somatória do que você tem no FGTS, é os depósitos daquele contrato de trabalho. A liberação desse valor, do valor que foi depositado para você, e o seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego, eles respeitam as normas próprias, né? Tem lá as diretrizes do seguro-desemprego, quanto você vai ter direito, quantos meses, e por aí vai. Pedido de demissão. Aqui já é o oposto, né? Não é a empresa que ele coloca para fora, é você que pede as suas contas. No caso, é bem reduzido, você perde boa parte dos seus direitos, você perde. E no caso, você vai ter direito ao aviso prévio, não é direito, no caso, você vai ter que dar o aviso prévio, que você vai ter que informar o seu empregador que você irá se retirar. Ou simplesmente você sai. Aí você, no caso, não recebe aquele valor que você receberia trabalhando aquele mês de aviso. Né? Receberá o proporcional ao 13º, no caso, até o dia 15 do mês, né? Conta-se o 13º.
e você receberá o proporcional a ele, porque já é um direito adquirido seu. A indenização sobre as férias vencidas, se houver, as férias proporcionais e o saldo de salário, se houver. Ou seja, vocês viram aqui que boa parte das suas verbas, inclusive as verbas maiores, você perde. FGTS, multa fiduciária, indenização fiduciária, né? O seguro-desemprego você também não tem direito, porque foi você que pediu. Então não há garantia para você ficar desempregado, sendo que foi uma decisão sua. A súmula 171 do TST diz que, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses, artigo 147 da CLT. Súmula 261. O empregado que demitir antes de completar 12 meses de serviço tem direito às férias proporcionais. Aqui, no caso, é só uma reafirmação do que foi falado. Questão do pagamento das férias adicionais. O distrato. Distrato é, como falei, o acordo, né? Quando ocorre um mútuo acordo entre as partes. As duas partes têm interesse em romper o contrato e elas fazem um acordo, onde você ainda recebe uma verba rescisória, não sai tão prejudicado, mas você também tem as suas verbas rescisórias à vista de uma sem justa causa reduzidas. No caso, o aviso prévio, ele vai ser reduzido pela metade, se indenizado, né? Se trabalhado normalmente. Indenização sobre o FGTS, a indenização fiduciária, vocês viram, ela vai cair para 20%, não vai ser mais 40%. As demais verbas na integralidade, outros restantes, tudo ok. Não cabe seguro-desemprego, porque, mais uma vez, foi mútuo acordo. Você meio que está ali concordando com aquela sua dispensa, então você não tem direito à seguridade do seguro-desemprego. E o FGTS só será sacado na porcentagem de 80% do valor que está depositado. Ou seja, como eu disse, reduz, mas você não sai tão prejudicado como se você fosse pedir a sua demissão. Então, se você está ali numa situação que você quer sair, mas você não quer pedir demissão, o distrato, se a empresa não quiser lhe colocar para fora, o distrato seria a melhor opção. Dispensa por justa causa, que você não recebe nada. Só os salários, saldo de salário se houver, né? Porque você já trabalhou, e as férias vencidas, porque também é um direito adquirido, se houver. Mas aqui você cometeu uma falta grave, você foi necessário que lhe retirassem daquele ambiente de trabalho por uma conduta desonrosa sua. Então, você não tem direito a muita, aliás, boa parte, né? Tipo assim, 90% das verbas rescisórias que lhe seriam devidos. E a dispensa por justa causa, ela é taxativa. Ou seja, para você ser despedido por justa causa, você precisa estar em um desses artigos, aliás, em uma dessas alíneas aqui do artigo 482. Ou seja, não encaixou aqui, não encaixa como justa causa. A primeira delas é o ato de improbidade. Improbidade é algo que é desonesto. Por exemplo, você pega ali o dinheiro da sua empresa, dinheiro que deveria ser deixado em algum lugar, você vai, por exemplo, e guarda uma parte para você. Você foi ali e cometeu uma conduta desonrosa, algo que é desonesto. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui no caso, pessoal, é um comportamento incompatível com a sua condição de trabalho. Se você tem ali um comportamento que ele não condiz com a sua condição de trabalho, com a sua função, você está tendo uma incontinência de conduta e um mau procedimento. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou se for prejudicial ao serviço. Aqui no caso, é questão de um ato que possa vir a prejudicar a sua empresa, né? Uma negociação, por exemplo, você trabalhar em uma empresa que tira a clientela da sua empresa. Você participou de uma negociação ali que tirou a clientela da sua empresa. Então, você pode se encaixar em uma das vertentes de uma justa causa. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Aqui no caso, pessoal, é o trânsito em julgado, né? Você foi condenado ali no trânsito em julgado da sentença condenatória. Você vai cumprir a sua pena em regime fechado. Você vai ter o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. A questão aqui também, pessoal, tem que só observar se não é
uma prisão provisória. Porque se for uma prisão provisória, aí você vai ter o seu contrato suspenso. É diferentemente de uma rescisão por justa causa. Então, deve ser observado esse ponto. Desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia, pessoal, é você basicamente é, aliás, ser negligente ou imprudente nas suas condutas ali, a qual você deveria desempenhar de forma correta. Então, quando você começa ali a deixar de cumprir de forma correta, a ser ali negligente com a sua atividade, você está cometendo uma desídia. Embriaguez habitual ou em serviço. Ela aqui já se fala por si só, né? Você consome ali algum agente nocivo, uma droga alucinógena ou algo do tipo, ou algo alcoólico que impacte ali na sua execução do seu trabalho, ela pode caracterizar para você uma justa causa. Violação de segredo de empresa, outra coisa que não precisa nem explicar, né? Se você tem ali numa empresa que necessita do seu sigilo e você quebra esse sigilo, comprometendo ali até a integridade física da sua empresa, ela você poderá ser despedido por justa causa. Qual outro? Ato de indisciplina e subordinação. Aqui no caso, pessoal, você tem que saber diferenciar, é bom você saber diferenciar o que é insubordinação do que é indisciplina. A indisciplina é algo que é dirigido à ordem geral, ou seja, por exemplo, a empresa tem ali uma diretriz, ninguém pode frequentar tal local ali da empresa, né, que é restrito a todos os funcionários, só a diretoria, por exemplo. Aí você vai lá e fica frequentando aquele local. Seria uma norma geral para todos os funcionários da empresa e você está infringindo ela. Então seria uma indisciplina. E uma insubordinação é uma ordem direta, uma ordem dada a você, para você não fazer ou para você fazer. E você não faz ou faz. Entendeu? Então isso é uma insubordinação. Indisciplina é direto, insubordinação é direto. Ou seja, perdão, indisciplina é indireto para todos e insubordinação é direto, é para você. Abandono de emprego é bem óbvio, né? Isso aqui é abandono de emprego. Aqui deve se observar, pessoal, o abandono de emprego, ele é voltado para o lado de que não tenha mais intenção de ter aquele contrato. Ou seja, por exemplo, não a pessoa diz, abandono de emprego é só depois de 30 dias. Não. Se não há intenção de trabalho, é sim um abandono de emprego. Vamos supor que você trabalha aqui hoje, né? Aí, amanhã, por exemplo, se muda para Portugal, aí vai lá e posta, agora morando em Portugal, tudo mais, a partir de hoje, dias melhores, algo do tipo que comprove que a pessoa não está mais ali, a pessoa vai ser inviável a trabalhar para você estando em Portugal. Então, ali configura-se um abandono de emprego. Deve-se observar a conduta, né? Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas na mesma condição, salvo em caso de legítima defesa própria de outra. Ou seja, pessoal, também é outra coisa bem óbvia. Né? Um ato lesivo à honra ou boa fama pode ser contra qualquer pessoa, por exemplo, um assédio ou algo do tipo, se encaixaria como um ato lesivo. Ato lesivo à honra ou à boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador superiores e superiores hierárquicos, perdão, superiores e hierárquicos, salvo em casos de legítima defesa própria ou de outra. Mesma coisa, pessoal, só que aqui praticado ao empregador ou a superiores hierárquicos. Só que tem que lembrar, pessoal, que tem esses detalhes embaixo, que é legítima defesa própria ou de outra. Ou seja, se os atos são praticados em legítima defesa, são sim permitidos. Prática constante de jogos de azar, óbvio, né? Agora, lógico que tem que ser de uma forma que impeça ali a execução do seu serviço. Por exemplo, se você está ali, se aquilo está impedindo a execução do seu serviço, lógico que poderá se encaixar em uma das formas de justa causa. E por último, a perca de habilitação ou requisitos estabelecida em lei para exercer a profissão. Por exemplo, em conduta dolosa do empregado, ou seja, por exemplo, o empregado é motorista de caminhão, aí ele na folga dele sai bebendo aí tem a carteira dele apreendida e vai ficar sem poder dirigir. Aí no caso ele perdeu um requisito para o desempenho da função dele. Ele precisava da carteira para poder dirigir o caminhão, ele não vai poder dirigir mais. Então aqui se caracteriza como uma justa causa. Parágrafo único constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança judicial, aliás, nacional, perdão, ou seja, autos que tenham ali
integrem ao risco da segurança nacional, poderá também se integrar. Lembrando, pessoal, que a justa causa do empregado o ônus da prova é do empregador, ou seja, ninguém vai se defender de uma acusação. Ele vai ter que provar o porquê ele está lhe acusando e lhe deu a justa causa. Rescisão indireta, como eu falei, é quando a culpa é do empregador, ou seja, culpa do empregador, no caso, se configura em uma rescisão indireta. Artigo 483. O empregado poderá considerar reincidido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defeso por lei contrários a bons costumes ou alheios ao contrato, que no caso é quando algo é superior às suas forças. Bem óbvio também, né? Se o empregador exige algo ali que exigir demais de você, ele estará se configurando como uma das causas que possam elencar esse tipo de dispensa por parte do empregado contra o empregador. For tratado pelo empregador ou por superiores hierárquicos com rigor excessivo, bem óbvio também, correr perigo manifesto de mal considerável. No caso aqui, poderá ser de doença ou algo mal à vida, algum risco à vida. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, uma quebra de contrato. O empregador tinha uma obrigação ali para se cumprir e ele não cumpriu. Então, isso poderá se configurar como uma justa causa para o empregador. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou empresas. Praticar o empregador os seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra ou à boa fama. Mesma questão lá do empregado, né? Mas agora na vez do empregador. Empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria de outro. Aqui no caso, pessoal, a mesma coisa do parágrafo, da linha de quando era do empregado. Só que nesse caso praticado pelo empregador. O empregador reduziu seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Aqui no caso, é quando o empregador reduz. Ele tem pessoas que trabalham precisam vender para trabalhar, para receber, por exemplo. E quando o empregador ali, eu não quero mais esse funcionário, aí eu vou reduzir o trabalho dele bem muito, vou pegar o trabalho que era para ele aqui, distribuir para os outros, e deixar ele com bem pouquinho trabalho, que é para poder ser afetado no valor dele e ele pedir as contas. Então, isso se configura como uma rescisão indireta, ou seja, o empregador, ele terá ele poderá sofrer a rescisão indireta. E quando ocorre a rescisão indireta, pessoal, o funcionário, terá o direito de receber todas as verbas rescisórias, como se o empregador estivesse botando ele para fora. Ele recebe todas as verbas de uma rescisão sem justa causa. Ou seja, para o empregador é bem benéfico, assim, entre aspas, né? Dada as circunstâncias da conduta que levaram a esse pedido. Culpa recíproca, como eu falei, quando os dois estão culpados. Havendo culpa recíproca, um ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregado por metade. Súmula 14. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregador tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Ou seja, no caso, haverá uma redução aí nos pagamentos das verbas rescisórias. Eu coloquei ali nos pontinhos o que vai ser. Os salários a receber, como você já ouviu, se houver salários a receber, vai ter que receber. O aviso prévio vai ser devido pela metade, como óbvio, culpa recíproca. 50% do 13º, 50% das férias proporcionais, a indenização fiduciária, que é no caso a multa, cai para 20%, a liberação do FGTS ocorre normalmente e as férias vencidas acrescida de terço, se houver. No caso, ocorre aqui em 3 pontos, nas férias proporcionais, no 13º e no aviso prévio, uma redução de 50%, por fato de ser uma culpa recíproca, os dois estarem culpados. Extinção automática do contrato de trabalho. Como eu falei, né? Aqueles casos abrangem a rescisão por contrato por tempo indeterminado. Esse caso aqui é a rescisão por contrato por tempo indeterminado. O contrato já sabia a data que ia acabar e ele simplesmente vai se cessar. Ele vai ter que receber o saldo de salário, se houver, as férias vencidas, né? No caso de férias proporcionais e 13º, aliás, e terço constitucional. Então, férias vencidas, se houver,
que eu acho muito difícil, né? Mas pode ser que tenha. No caso de contratos de até 2 anos, que a gente viu que pode ter, né? 1/3 das férias e férias proporcionais mais 1/3. 13º salário proporcional e saque do FGTS, ou seja, também tem um leque bem curto de opções. Rescisão antecipada do contrato por prazo determinado. Aqui no caso é um contrato também por prazo determinado, que já teria prazo de se acabar, de se encerrar, mas ele ocorre ali a antecipada rescisão deste. Férias vencidas de 1/3, aliás, mais 1/3, e férias proporcional mais 1/3, se houver, no caso, as férias vencidas. Indenização prevista no artigo 479, metade da remuneração devida até o contrato. 13º salário proporcional, saque do FGTS mais indenização de 40%, que no caso, como meio que está sendo, entre aspas, uma decisão do empregador, né? Porque o contrato iria até mais longe, mas ele vai encerrar antes, ele tem direito à indenização dos 40%. E direito ao seguro-desemprego, ou seja, ele ficou desempregado antes do período. E aqui no caso são alguns casos que ocorrem rescisões de contrato por final, né? Outras formas são bem mais, aliás, são mais incomuns, né? Que é por nulidade em virtude da ilicitude ou proibição. A gente viu lá que tem contratos de trabalhos que são ilícitos e proibidos. Os proibidos são prestados em desacordo com as normas trabalhistas e o ilícito é algo que vai de encontro à legislação daquele país. Nesse caso, deverá se observar, quando o contrato ele é ilícito, ele é nulo de pleno direito. E quando ele é proibido, ele é anulável. O contrato também pode ser rescindido por força maior, entendeu? Diversas possibilidades de força maior pode acarretar ali o rompimento do contrato de trabalho. Atos de poder público, no caso, por exemplo, vamos supor, tem um local do setor público que ele vai ser extinto, né? E eles não vão ter como realocar o pessoal. Ele vai, rompe o contrato de trabalho. Morte do empregador, bem óbvio, né? Você tem um empregador e ele morreu, você não vai ter como continuar ali seu trabalho. Morte do empregado, bem óbvio também. Quem é morto não trabalha, então a pessoa não vai ter como continuar ali o seu contrato de trabalho, então automaticamente ele é encerrado. E a extinção da empresa. Se a empresa se extingue, não há como continuar com o contrato de trabalho. Então, obviamente, também haverá ali a rescisão daquele contrato. Por hora é isso. Estou colocando a presença aí, Davi. Pode ficar à vontade para preencher. E é isso. Quem ficou até o final da gravação, se quiser mandar um resumo, algo que comprova a sua presença, eu irei adicionar a presença tranquilamente. Valeu, tchau, tchau.